Mais uma vez, bom dia a todos. Tema da nossa aula de hoje é o conteúdo de losangos e quadrados, né? Já que a gente está estudando cada figurinha, né? Então a gente vai ver as propriedades dos losangos, as propriedades dos quadrados, por aí vai. Avisos importantes, né? Semana que vem, na terça-feira, vocês já entrarão de férias, né? Pelo que eu vi. Dia 22 de junho é o último dia de aula de vocês, se eu não me engano. Vocês me confirmem aí no calendário aí, qualquer coisa, vocês me confirmem aí direitinho. Mas vocês estão fazendo EVA nesse dia, então a gente não vai ter a nossa aula ao vivo. E a parte de matemática, né, que é referente ao EVA 2, vocês só vão fazer dia 28, né? Então, o dia 28 é que vocês vão fazer. Ok? Então, até lá, eu vou tentar fazer uma revisão com vocês bem bacana. Mas de antemão, eu já digo a vocês que vocês podem verificar no livro de vocês o conteúdo, o próximo conteúdo de vocês, o próximo capítulo do livro é um assunto que estava no capítulo anterior. Vocês lembram de diagonais, caiu na prova, tudinho, aquela coisa toda. Então, vocês podem assistir a videoaula anterior da gente, que já vai ajudar vocês no próximo capítulo, né? Que é em relação às diagonais. Então, vou separar algumas questões para a gente fazer no YouTube uma live aí durante a semana que vem, antes da prova de matemática. Só me confirmem o seguinte: vocês fazem a prova de matemática, é nessa terça já, ou é na outra, né? Que é no dia 28? Que é na próxima segunda, né? De segunda agora a próxima. Dia 28. Confirma aí. Vocês que tem os horários aí tudo certinho. Porque para a gente, professor, só chegou as datas, mas não disse qual era a disciplina. Quais são as disciplinas que seriam em tal data, em tal coisa. Baseado no anterior, vocês sabem aí, né? Se o matemática é feita na parte 2, no bloco 2 ou no bloco 1. Vocês é que vão me confirmar aí. Porque se caso já for terça, então você, infelizmente, é impossível, né? A gente tem um momento daqui para terça para dar essa revisada, né? Na outra vez, se não está enganada, foi no bloco 2, né, Heloísa? Tá bom, eu vou procurar saber. Depois eu vou tentar entrar em contato com a escola e vou procurar saber. Mas, se for no bloco 2, durante a semana que vem, já que vocês entram de férias no dia 22, eu vou marcar um momento com vocês pela manhã. Deixa Cauã entrar para ele pegar o recado. Então, eu vou marcar um momento pela manhã, já que vocês vão estar sem aula. Claro que eu combino com vocês tudo direitinho. Ok? E aí eu marco esse momento pela manhã e a gente tem essa live fazendo essa revisão. Tá bom? Já que a prova é na segunda, então provavelmente na quarta ou na quinta eu já comunico a vocês lá no grupo mesmo, coloco lá a imagenzinha com o horário da nossa live de revisão, né? Todo aquele processo direitinho para revisar para esse bloco 2. Agora, se a prova for já na terça, eu peço a vocês e recomendo que vocês assistam a videoaula anterior de revisão da gente, porque o conteúdo do capítulo 2 é exatamente idêntico ao conteúdo anterior, né? Que fala de diagonais. Não sei o que foi que houve aí no GGE que colocou o mesmo assunto, né? O mesmo conteúdo neste capítulo. Né? Deve ter se confundido, alguma coisa do tipo. Ou lá eles devem ter mais de um professor ensinando a disciplina e acabou misturando os conteúdos e acabou repetindo o conteúdo. Mas sem problemas, né? Estamos aqui, quanto mais conhecimento, melhor. Tranquilo? Combinado assim? Vamos à aula. Então, ó, losangos e quadrados. Vamos falar primeiro aí dos losangos. Okay? Então, vamos falar primeiro dos losangos. Normalmente eu falava sempre primeiro dos quadrados, mas dessa vez eu decidi
na turma de vocês, trazer os losangos primeiro, né? Ó, todo losango, ele é um paralelogramo. Ele não deixa de ser um paralelogramo, continua sendo um paralelogramo. Ele só tem um formato diferente, né? Ele também é um quadrilátero. Okay? Por isso que existe uma frasezinha que é muito dita por geômetras, diz o seguinte: todo losango é paralelogramo. Mas nem todo paralelogramo é losango, porque para um paralelogramo ser losango, ele tem que respeitar as propriedades, tá bom? Então, o losango ele tem várias propriedades que a gente vai ver aí. Se eu não me engano, é 8 ou é 9 propriedades, mas são várias propriedades interessantes, né? E que facilita a gente na hora de resolver uma questão que envolva essa figura, né? O losango. Então, facilita bastante essa situação aí. Ok? Ó, em todo losango, isso é a propriedade 1. Em todo losango, os dois lados opostos são sempre paralelos e congruentes. Então, todos o losango que existir, os dois lados, eles são sempre, os dois paralelos, né, são sempre congruentes. Pode acontecer, professor, de ter um lado oposto ao outro diferente? Não. Se isso acontecer, não é um losango, tá bom? É qualquer outra figura, mas não é o losango. Agora, pode acontecer da gente ter lados diferentes entre os vizinhos. Então, os lados que se tocam, os lados concorrentes, como você está vendo aí, o A e o B, pode ver que eu até coloquei de cor diferente, exatamente... Eita, pintei amarelo com amarelo, pronto. Mas eu coloquei de cor diferente aí, exatamente para mostrar que os dois não são exatamente iguais. Pode acontecer de ter eles iguais? Pode. Pode acontecer. Mas não quer dizer que eles serão iguais. Tá bom? Propriedade 2. Todo losango vai possuir os seus 4 lados congruentes. Então, todo losango possui os 4 lados congruentes. Tá bom? Ah, professor, como assim? São sempre congruentes? Não, ele pode. Tá bom? Então, ele pode possuir. Pode ser diferente? Pode, mas eles podem também ser iguais. E quando eles são iguais, já já a gente vai ver uma outra propriedade que torna ele um polígono diferenciado. E a gente vai ver já já quando os lados são iguais. Tá bom? Em todo losango, as diagonais interceptam-se nos seus pontos médios, né? Isso mesmo. Todo quadrilátero, as diagonais sempre vai se tocar no centro. Né? E o losango não é diferente, ele é um quadrilátero. Então, ele carrega essa propriedade dos quadriláteros geral. Tá bom? Apesar de elas terem tamanhos diferentes, elas podem não, elas sempre se tocam no centro, né? Sempre no meio. Em todo losango, as diagonais interceptam os seus pontos médios. Ah, eu só ampliei a imagem aí para vocês. Né? Deixei um pouco maior para mostrar aí essas diagonais. Lembrando que elas podem ser diferentes, de diferentes tamanhos, tá bom? Mas elas sempre vão se tocar um no centro da outra. Aí eu coloquei minha garotinha aí para fazer uma perguntinha aí para vocês, né? E que ao mesmo tempo eu levo para vocês. Na verdade, ela está fazendo a pergunta para mim e eu levo para vocês aí. Um desenho aí da minha menina, só para brincar mesmo. Assim. Papai, me explica uma coisa. Como é que eu sei qual é a diagonal maior e qual é a menor? Ó, não existe uma regra para isso, tá bom? Não existe uma regra para saber quem é a maior, quem é a menor. A única coisa está no seu olho, então na sua visualização. Você quem vai olhar, olhou a figura e você vai tentar identificar quem é maior e quem é menor. Para que isso, professor? Lá na frente a gente vai ver a fórmula da área de um losango, que é necessário que você saiba quem é a diagonal menor e quem é a maior para poder calcular e fazer uso lá da fórmula, tá bom? Então, é o olho mesmo, não existe uma regra matemática. Ah, essa vai ser maior, essa vai ser menor, tá bom? Então, é a olho nu mesmo que você vai
PCB é maior ou menor. Oi, pois não? Alguém estava com alguma dúvida? Beleza. Oi, Thaís. Pode perguntar. Ah, tranquilo. Não, fique tranquilo. Uhum. A gente começou há pouco tempo também. Depois eu peço que você reveja essa aula para pegar umas informações, uns avisos que eu dei no começo, tá bom? No comecinho da aula. Então depois você entra no nosso site e revê só os primeiros 5 minutinhos da aula, só para pegar os avisos, ok? Vai lá. Outra propriedade, propriedade 4. Todas as diagonais do losango serão sempre perpendiculares, né? Isso é uma vantagem para a gente, que se caso perguntarem, vamos dizer que eles deem um valor da diagonal. Vamos dizer que ele diga que essa diagonal daqui vale 10 e essa diagonal daqui vale 30. Então você consegue lembrar, ó, utilizando propriedades anteriores, ó, a propriedade anterior de que as diagonais se tocam no centro. Isso aqui é o meinho. Então, se tudo é 10, aqui é 5. Aqui é 5. Se é 30, então aqui é 15. E aqui é 15. Aí, se caso a questão estiver perguntando, calcula o lado desse losango, ó, você chama de x. Por ser um triângulo retângulo, é só usar Pitágoras. Né? Você vai usar ó, x ao quadrado igual a 5 ao quadrado mais 15 ao quadrado. Não vou resolver aqui, porque é só um exemplo. Só para mostrar a você a vantagem dessa propriedade, né? Saber que as diagonais sempre vão ser perpendicular. Então, a gente vai poder fazer uso dos triângulos para chegar aí na situação. Outra coisa também, ó, se eu quisesse calcular a área e não quisesse usar fórmulas, eu podia calcular a área somente de um triângulo, veja que todos os triângulos aí eles serão iguais. Então, era só multiplicar a área de um triângulo e multiplicar por 4. E aí a gente ia obter a área do losango completa também. Okay? Então, o que eu acabei de falar para vocês em relação ao uso do Teorema de Pitágoras. Então, pode ser utilizado, vai facilitar muito a vida de vocês. Galera, dúvidas até aí? Se tiver dúvida, é só falar, tá bom? Quinta propriedade. No losango, os dois ângulos opostos, essa propriedade também é dos quadriláteros, paralelogramos, trapézios e por aí vai, tá bom? Então, é a mesma propriedade que o losango também carrega, que são os dois ângulos opostos, ou seja, os ângulos que estão de frente a ele, sempre serão iguais. E os vizinhos, né, que estão na mesma lateral, serão sempre suplementares, ou seja, a soma dos dois dá sempre 180 graus aqui, ó. Alfa mais beta é igual a 180 graus. Isso sempre, galera, sempre. Tá bom? Então, acontece sempre isso aí. É a mesma propriedade dos quadriláteros de forma geral que o losango também carrega por ser um quadrilátero. Propriedade 6. As diagonais do losango são bissetrizes dos seus vértices. Né? Ó, outra propriedade interessante em relação aos ângulos, né? Então, cada diagonal ela parte exatamente do meinho do centro de cada ângulo. Então, se o ângulo no vértice for 120 graus, por exemplo, a diagonal vai dividir em ângulos de 60 graus, né? Em dois ângulos de 60, pela parte exatamente do meinho desse ângulo, desse vértice, né? Então, por isso são chamadas de bissetrizes, ok? Propriedade 7. Em todo losango, dois ângulos consecutivos são sempre suplementares. É o que eu comentei, né, na propriedade 5, que os ângulos vizinhos do losango são sempre suplementares, ou seja, a soma deles dois dá exatamente 180 graus. Bom?
E aí a gente chega no que eu tinha falado para vocês, da importância de saber quem é diagonal menor e maior, aí, para você calcular a área. A área de um losango é dada por diagonal maior, multiplicado pela diagonal menor, dividido por 2. Né? Então, isso é a área do losango. Ok? Outro detalhe que a gente vai ver é que todo losango que tenha lados iguais, ele sempre será um quadrado. Bom? Então, todo losango que tiver lados iguais, ele será um quadrado. Bom? Antes de começar quadrados, dúvidas? Alguém tem alguma dúvida? A hora de perguntar é agora. Pode perguntar no chat se quiser, o chat está aberto. Beleza. Como não tem nenhuma, vamos ver os quadrados. Ó, propriedade 1 dos quadrados. Né? Os lados paralelos são sempre iguais. Né? A mesma propriedade que você encontra nos quadriláteros de forma geral. Então, isso se estende em todos os quadriláteros. Propriedade 2. Os lados do quadrado são sempre iguais. Sempre iguais. É a propriedade 2. Propriedade 3 do quadrado. Os ângulos, né, internos do quadrado medem exatamente 90 graus em todo o seu território. Então, mede 90 graus em todo o seu território. A soma dos ângulos, ou melhor, os ângulos, a propriedade 4, os ângulos que estiverem um de frente para o outro, igual a qualquer quadrilátero, serão sempre iguais. No caso do quadrado aí, não faz nem muito sentido a gente analisar isso aí, porque todos os ângulos medem 90 graus. Então, não faz nem sentido. Mas eu coloquei aí a propriedade, está no livro de vocês, então eu digo, eu vou colocar para depois me dizer, eita, o professor não falou dessa propriedade. Tá no livro, ele não falou, né? E aí eu digo, não, vou colocar. Mas é óbvio, né? Você está vendo aí. Se todos os ângulos, a propriedade anterior mostra que todos os ângulos é 90. Óbvio que o que tiver um de frente para o outro vai ser 90. A soma dos dois também é 180. Aí, pode falar. A minha tela ficou minúscula. Eu vou sair e vou entrar, porque não está conseguindo ampliar, não, a tela. Tá certo. A minha tela ficou bem menorzinha. Bom, sai e entre novamente aí. Vamos esperar só o Cauã voltar, rapidinho. Enquanto isso, vou folheando aqui. Pronto. Como eu tinha falado para vocês, né, a soma dos ângulos dá 180 graus, né, a soma dos ângulos vizinhos. Ah, professor, e a soma total de todos os ângulos? 360 graus, tá bom? Então, quando a gente soma todos os ângulos, dá exatamente 360 graus. Ok? As bissetrizes, assim como o losango, já que todo quadrado é losango, então as bissetrizes, elas, ou seja, as diagonais, elas são bissetrizes de cada ângulo, divide exatamente o ângulo em duas partes iguais. Elas se tocam no centro, como a propriedade 7 fala aí para a gente, no meio do quadrado, e além disso, elas se tocam perpendicularmente. Né? Isso vai ajudar a gente a calcular, fazer cálculos utilizando lá dos recursos triangulares. Lembrando que no quadrado, as diagonais também, assim como no losango, elas são iguais, têm o mesmo valor. Tá bom? Então, ela tem o mesmo valor, elas são exatamente iguais.
E a propriedade 10, tá bom? Propriedade 10, que diz o seguinte: em todo quadrado, os lados opostos são paralelos e congruentes, né? Então, isso já é, como é que eu posso dizer, natural, né? Essa propriedade, já é normal. Então, vamos ver a formulazinha da área do quadrado. A área do quadrado é a multiplicação da base vezes a altura, que o quadrado também é um retângulo. Então, vai lá. Vamos pegar umas propriedades básicas aqui que eu não cheguei a falar. Na verdade, eu não chamo nem de propriedade, mas relações. Todo quadrado, ó, todo quadrado isso é importante você ter no seu caderno, tá bom? Isso que eu vou falar agora. Porque às vezes vem questões que são bem teóricas envolvendo isso. Então, todo quadrado ele é retângulo, tá bom? Ele é losango, ele é trapézio, ele é paralelogramo, e ele é quadrilátero. Além disso, o quadrado, o quadrado ele é uma figura regular. E como ele é regular, ele é equilátero e equiângulo. Tá bom? Então, são situações que é importante que você tenha no seu caderno, porque às vezes cai questões teóricas sobre isso. Todo quadrado ele é retângulo, losango, trapézio, paralelogramo, quadrilátero, né? E é uma figura regular. Além de ser regular, ela é equilátera e equiângula, né? Então, o quadrado ele é especial porque é como se ele fosse todas as figuras. É por isso que, às vezes, quando alguém perguntava assim, eita, como é o nome de polígonos de 4 lados? Normalmente, o aluno automaticamente ele já pensava no quadrado, né? Acredito que por ter essas propriedades, né, que o quadrado são todas as figuras. Ele é o filho caçula dos quadriláteros, né? É a figurinha menorzinha ali, mas é o que tem todas as propriedades de todas essas figuras aí. Então, o que tem de propriedade em retângulo, losango, trapézio, paralelogramo, né? Propriedade de quadrilátero, o quadrado ele tem essas propriedades gerais. Beleza? Vamos avançar aqui. Como encontrar a diagonal de um quadrado? Né? E aí o quadrado aí ele está dando um lado L. Vamos chegar nessa formulazinha. Como é que a gente encontra a diagonal de um quadrado? Vamos calcular? A gente vai utilizar o quê? Teorema de Pitágoras, né? Ó, isso aqui é um ângulo de 90 graus. Então, para encontrar a diagonal, você vai usar essa formulazinha. Ó. D ao quadrado é igual a L ao quadrado mais L ao quadrado. Você podia usar somente essa fórmula aqui. Só que ela pode ainda ficar menor. Se a gente for continuar calculando, temos D ao quadrado, que é igual a L ao quadrado mais L ao quadrado, dá 2 vezes L ao quadrado. São 2L ao quadrado, né? O D pode se transformar em raiz. Lembrando que no 9º ano você vai entender melhor essa configuração aqui que eu estou passando para vocês, tá bom? Por enquanto, só confia em mim, acredita que você vai conseguir resolver bem. Raiz de 2 fica dentro, L ao quadrado, a gente tem a raiz de L ao quadrado é L. Então vai ser assim, ó. Essa é a formulazinha que eu vou deixar em destaque aqui, ó, da diagonal de um quadrado. Então, se caso vier a questão, o exercício, calcula a diagonal do quadrado, qual o valor? Você já sabe. É L raiz de 2. Esse L aí está multiplicando a raiz de 2, tá bom? Ele está multiplicando a raiz de 2. Beleza? Tranquilo, pessoal? Antes de ir para os exercícios, dúvidas?
Aí quem não está com o livro, já aproveita para ir buscar, tá bom? Já aproveita para ir buscar o livro, pega o livro aí, fica, que eu vou mostrar a página agora. Página 585, tá bom? 580. Eita, galera, foi mal, esqueci meu telefone ligado. Ó, desliguei aqui agora, foi mal. E aí, página 585, exercício 17. Abriram? Vá dizendo no chat aí para mim aí. Conseguiram achar aí? Eles conseguiram achar aí para a gente fazer. Então, vão digitando no chat. Quem abrir o livro aí vai digitando no chat. Eu saber que estão com o livro. Vai lá, até agora só o Cauã. Ô, tio, se eu tiver dúvida, eu consulto o senhor. Certo, oxe, à vontade. Vamos lá. Responder com vocês, tá? Ó, em um losango, um dos ângulos mede 125 graus. Determina a medida de um dos ângulos agudos desse losango. Ó, a ideia é o seguinte, tem um losango, aí ele diz que um dos lados mede 125 graus. Ele quer saber esse lado aqui, x. O que é que a gente aprendeu? Que os lados vizinhos, a soma deles dois, dá exatamente 180 graus. Então aqui, x vai ser igual a 180 menos 125. E quanto é 180 menos 125? Digita no chat aí para mim, por favor. 180 menos 125. Digita no chat aí. R$155? Puxa, é muito, Calma. A gente tem 180 menos 125. 180 menos 125. Veja quanto dá. Isso, 55. Então, esse é o valor do ângulo agudo que ele solicita. Antes de fazer a 17, eu vou fazer um parêntese aqui e fazer aqui a questão 20 com vocês. A questão 20, antes de passar para outra questão. Então, adiantar a questão 20, ó, que é aquele tipo de questão que eu disse a vocês, que pode ter lá na prova de vocês de forma teórica. Ó, julguem verdadeiro ou falso as afirmativas. Todo quadrado é retângulo e é losango. O polígono regular de 4 lados é o quadrado. Em todo quadrado, as diagonais são congruentes, cortam-se ao meio, são bissetrizes e perpendiculares. Vê, cada uma dessas. Então, vou marcar aí se é verdadeiro ou falso. Olha, todo quadrado é retângulo e é losango? Verdadeiro ou falso? O que é que vocês acham? Vai dizendo no chat aí para mim. Vocês acham que é verdadeiro ou falso? Basta só digitar o V ou o F. Diz aí, todo quadrado é retângulo e é losango. Verdadeiro ou falso? Vamos lá. Só tem Cauã e Heloísa participando, né? O restante tá tudo dormindo, né? Ah, vou colocar a falta no restante. Todo mundo com preguiça. Isso, Rita. Vamos lá, respondendo. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro ou falso? 2 votos para verdadeiro. Vamos lá. 1 voto para falso, 2 para verdadeiro. Cadê o restante? Dormiu mesmo. Estou dizendo a vocês que o restante pegou no sono. Por isso que eu não gosto de aula de 7h30 da manhã. De forma online de 7h30 da manhã, rapaz.
Vai lá, para não demorar muito, isso mesmo. Parabéns ao pessoal que marcou verdadeiro. Então, a letra A é verdadeira. Letra B, aí, a próxima, né? O polígono regular de 4 lados é um quadrado. O polígono regular, a figura regular de 4 lados é um quadrado. Verdadeiro ou falso? O que é que vocês acham? Verdadeiro ou falso? Verdadeiro, tá bom? Porque o quadrado é um único quadrilátero que é uma figura regular. Tá bom? Letra C. Em todo quadrado, as diagonais são congruentes, são iguais. Corta-se ao meio. São bissetrizes e perpendicular. Verdadeiro também. Todo retângulo e todo losango são quadrados, aí é falso. Ah, eu entendi, cara, agora. Por isso você se confundiu, né? Não, mas é em relação ao quadrado, tá bom? Na letra A, B, C, D, agora a letra E. A letra E diz todo retângulo e todo losango, ou melhor, se em um quadrilátero as diagonais forem congruentes e perpendiculares, ele será quadrado, é falso, porque pode ser um losango também. Né? Porque no losango a gente viu que, como é que diz, as diagonais elas são perpendiculares. Beleza? Questão 18. Vamos lá. Oi, pode falar. Volta aí que não consegui acompanhar, não. Tá terminando 17. Diga sua dúvida, Thaís. Estava com sono, né, Thaís? Professor, eu acordei agora. Eu imagino. A aula de 7h30 realmente é para matar todos. O professor, eu queria que a aula começasse de 8h30 e terminasse de meio-dia, porque eu acho um absurdo, professor, a gente ficar até 12h45 assistindo aula. O horário de almoço é de meio-dia, professor. Realmente, a última aula, quando eu estou nas turmas que eu dou a última aula, meu amigo, é para matar. Barriga ronca de um jeito que eu digo, às vezes eu fico com tanta raiva, professor, com tanta raiva, que eu deixo de almoçar de raiva. Eu imagino, eu entendo você, não se preocupe, não, eu entendo. Mas vamos aguentando, né? A gente temos que sobreviver, não tem para onde correr. Posso para 18, pessoal? Pode. 18. O ângulo que uma diagonal de um losango forma, o ângulo que uma diagonal do losango forma com um dos lados é a quinta parte do ângulo formado pela outra diagonal, com o mesmo lado. Calcula as medidas desse losango, dos ângulos, né? Então, deixa eu fazer um esboço aqui para entender mais ou menos o que é que está dando na questão. Ele diz que tem uma diagonal, ele vai formar um ângulo aqui. Temos a outra diagonal e vai formar um outro ângulo quando a gente se refere ao mesmo lado. Então, vai formar aqui um ângulo aqui. Lembra que esse ângulo aqui em conjunto, esse ângulo todo aqui assim, deixa eu só colocar assim uma parte aqui. Então, temos esse ângulo e temos esse ângulo todo. Esse ângulo todo mais esse outro, a soma dos dois dá 180, por estarem na mesma lateral. E cada diagonal divide exatamente na metade do ângulo. Aí a gente só precisa entender aí o que é que ele está dizendo aí. Ele disse que o ângulo de uma da diagonal é a quinta parte do outro. Então, se eu chamar aqui de x, aqui é x sobre 5. Tá bom?
Então, se eu chamar um de x, o outro é x sobre 5. Se eu quero o conjunto todo, ó, nesse aqui de baixo, eu tenho x sobre 5 mais x sobre 5. Né? E aí eu vou ter esse ângulo daqui. E esse ângulo daqui é fácil da gente saber que é 2x. Né? Que é x mais x, 2x. Somando os dois, a gente vai ter exatamente 180 graus. Aí é só a gente fazer essa continha aqui. Ó. Aqui vai dar 2x sobre 5. Então, 2x sobre 5 mais... Eita, deixa eu colocar mais em cima, porque senão a gente vai ter espaço para responder. 2x sobre 5 mais 2x igual a 180. Aí aqui o 5. Né? 5 vezes 1, 5. 1 vezes 2x, 2x. E 5 vezes 2, 10. Agora o 5 está dividindo, vai para lá multiplicando. 2x mais 10x, 12x. 12x, que é igual a 180 multiplicado por 5. 180 vezes 5 dá 900. E agora 900 dividido por 12, né? Porque o 12 vem para cá dividindo. Então, 900 dividido por 12, a gente vai ter o valor de x igual a 75 graus. Bom? Então, um dos ângulos mede 75 graus e o outro ângulo aqui pequenininho, ó, mede 15 graus. Então, isso aqui é 15 graus e aqui é 75 graus. Bom? Beleza? Então, é uma questão facinha aí para vocês. Pessoal, alguma dúvida a mais? Então, obrigado. Peraí, professor, volta aí. Opa, foi mal. E o Zoom aqui vai desconectar. Eu vou mandar a foto para você, Thaís. Ok. Então, tchauzinho, grande abraço e obrigado por tudo, galera. Tchau, Tchau, professor. professor. Tchau, tchau.